Olá, viva, muito boa noite. Edição especial de desporto da Rádio Sintonia para esta quinta-feira, dia 3 de abril de 2025. Passa um minuto depois das 21 horas. Mais uma vez, segunda e última edição desta edição especial de desporto, onde iremos abordar o desenvolvimento e otimização do treino de guarda-redes no futebol. A emissão agora é do Leonardo Silva. Boa noite. Boa noite a todos que nos ouvem e nos veem. No programa desta semana e no seguimento do programa da última quinta-feira, iremos abordar, como já foi dito, o desenvolvimento e a otimização do treino de guarda-redes no futebol. Ao longo deste programa continuamos a tentar conhecer a história e evolução do guarda-redes, especificamente a adaptação desta posição, com as alterações regulamentares do jogo, explorar as metodologias de treino técnico, físico e psicológico, identificar como tem sido a evolução do gosto específico decorrendo da evolução da construção do próprio jogo, perceber o que são os constrangimentos técnicos, físicos e psicológicos para a evolução dos jovens atletas em relação ao posto específico. Este conjunto de dois programas surge no âmbito da prova de aptidão profissional relativa ao curso profissional de técnico de desporto, da minha responsabilidade enquanto aluno do 12º do curso profissional de técnico de desporto da Escola Secundária Soares do Arços, em Oliveira das Meias. Para hoje temos dois convidados, João Ricardo Pinto e José Fontes Serrinha. João Ricardo Pinto é um antigo guarda-redes que passou na sua formação pela Sanjonense e Milheiroense, tendo depois feito a carreira enquanto sénior no Milheiroense. É treinador de guarda-redes na equipa sénior do Académico de Viseu, tendo igualmente passado nas mesmas funções pela Associação Desportiva Sanjonense, Cesarense, Moreirense, Tondela, Paços de Ferreira, Vitória Sport Clube e Altai da Arábia Saudita. José Fontes Serrinha é treinador de guarda-redes trabalhando em contextos de equipa de formação, mas também de séniores, exercendo as suas funções na atual época no Cesarense. Enquanto treinador de guarda-redes, em contexto de séniores, passa por equipas como Alvarenga, Bostelo, Maceirense, Mansores, Coimbrões e Flogredo. Antes mesmo de começarmos mesmo as perguntas para que as pessoas possam também conhecer um pouco do vosso percurso, gostaria que nos pudessem dizer como aparece o treino de guarda-redes na vossa vida. Pedia primeiro ao Mr. João Ricardo e depois ao Mr. Serrinha. Boa noite, desde já agradecer o convite, cumprimentar o painel e a todos os ouvintes. A paixão de guarda-redes foi desde o início, foi desde que me lembro que era miúdo, lá na minha terra, que é Santo Estevão, que pertence à Rifana, Santa Maria da Feira, que sempre tive o gosto de ir à baliza, a jogar com os amigos. Entretanto, com a idade de 8, 9 anos, ingressei na Sanjonense, comecei lá a jogar, até a idade de júnior, primeiro ano. Entretanto foi para o Milheiroense um ano, por empréstimo da Sanjonense, porque não jogava e queria jogar. Entretanto regressei à Sanjonense no segundo ano de júnior, e quando subi a sénior representei o Milheiroense, onde tive lá 13 anos, isto é, só conheci 2 clubes como jogador, e foi esse aqui o meu percurso como jogador, e o gosto pela posição de guarda-redes e pelo treino de guarda-redes também. Boa noite, e já agora também agradecer o convite aqui do Leo, que eu estava no sofá e àquela hora recebi o convite em que eu aceitei, tendo que pedir autorização à minha equipa técnica de Cesarense, como é óbvio, para eles estarem a par da situação, que é para não criar problemas. Então eles disponibilizaram-se e eles cederam, e eu cá estou para falar um bocadinho do treino de guarda-redes. Bem, eu como treinador de guarda-redes, isto não foi uma brincadeira, mas foi quase. Eu comecei no Milharóis, que é a minha terra. O Milharóis é a minha terra, por isso o Milheiroense, onde eu joguei vários anos, que foi 6 anos, como jogador, não como guarda-redes, e eu comecei com 9, 10 anos em Milharóis como guarda-redes, quando existia, não sei se vocês se lembram, as mini-olimpíadas em Santa Maria da Feira. Foi aí que eu comecei, mas depois, a partir daí, saí e então dediquei-me a jogador de futebol, neste caso, e era ponta de lança. Depois o treino de guarda-redes... Mudou ligeiramente, quase nada. Passou de marcar para tentar defender. Sim, para sofrer. Eu depois apaixonei-me por esta área, gosto desta área, tive sempre aquela qualidade para eu fazer este tipo de treinos de guarda-redes e não sei mais. E já estamos a falar em 17 anos que já estou ligado a esta área de treino de guarda-redes. Parece que foi ontem, mas já estão 17 anos. E foi em Milharóis que eu iniciei isto tudo. Por acaso não se cruzaram os dois, pois não? Eu acho que não. Não.
Não, foi, mas deve ter sido por pouco tempo, quase. Sim. Não cruzamos. E nós fomos colegas treinadores de guarda-redes no Cesarense. Exatamente. Salvo erro, o João, o treinador de guarda-redes, era o João Paulo. Se a memória de uma traiçoa. Sim. No No Milharuense. Milharuense, exatamente. Sim. Depois passou para treinador e... Exatamente. Mr. João Ricardo, na última semana, como já foi dito, abordámos essencialmente a perspectiva do treino de guarda-redes na formação. Trabalhando em contexto de séniores, quais são os grandes desafios que se colocam aos treinadores de guarda-redes, tendo em vista o desenvolvimento e a otimização do treino? Os grandes desafios, nós temos que perceber que pronto, o contexto de sénior é um bocadinho diferente daquilo que é a formação. Mas falando um bocadinho daquilo que é o treino de sénior, percebendo, temos que ter o cuidado de preparar o treino a nível físico, ter esse cuidado, a nível mental, a nível técnico, tentar criar exercícios que os prepare para aquilo que possa acontecer, tanto no treino como no jogo, como por exemplo a antecipação, leitura de jogo, organização ofensiva, organização defensiva. Tentar criar sempre exercícios para que eles possam tomar tomadas de decisão, porque o jogo são tomadas de decisão. Nunca descuidando, como é óbvio, a parte técnica, porque o guarda-redes tem que saber, tem que perceber e ter uma boa técnica, uma boa técnica de mão, uma boa técnica de queda, de recepção, de lançamento de bola longa, as várias técnicas que o guarda-redes precisa. Mas no futebol sénior não é descuidarmos disso, não, porque nós começamos a trabalhar de uma forma gradual, uma forma primeiro técnica e depois vamos avançando para um contexto mais de jogo, em contexto de jogo, tentar fazer um treino progressivo, mas daquilo que é o futebol sénior nós tentamos que o guarda-redes seja eficaz, porque às vezes o guarda-redes não é, a nível de técnica, não é tão perfeito, mas se ele for eficaz, eu não vou castrar, não vou estar a corrigir e quero que ele faça à minha maneira, e se ele não é eficaz dessa forma, percebes? Se ele for eficaz, se ele me conseguir defender, é aquilo que eu quero. Agora, claro que eu dou ferramentas para que ele possa, pelo menos, por exemplo, num treino, chama um guarda-redes, ou em vez de fazeres isto, experimenta fazer desta maneira. Tenta ver como é que te adaptas. Nós damos ferramentas e eles depois adaptam-se para aquilo que é o jogo, para aquilo que é o treino, porque é aquilo que eu digo, a nível de sénior, é ele ser eficaz, porque não vamos estar ali a perder muito tempo naquilo que é a técnica de base. Mas a Serrinha tem a particularidade de trabalhar simultaneamente formação e séniores. Como é mudar o chip do tipo de trabalho que uns e outros necessitam? Olha, não é fácil e dá muito trabalho, já te digo, porque treinar a formação, treinar meninos de 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos não é fácil, e depois passar para séniores, mas como o treino está sempre preparado na minha mão, principalmente para os séniores, para os pequeninos, como eu agora, vocês sabem, eu trabalho na Dragon Force Porto, todas as semanas tenho que fazer o treino para eles poderem analisar e para eu poder fazer. E então o que é que eu faço? Faço o treino para sub-10, sub-11, sub-8, sub-9 e sub-15. Mas são treinos diferentes, porque os meninos pequeninos de sub-8, sub-9, que são meninos pequeninos de 7, 8, 9 anos, há sempre aquelas dificuldades. E uma das dificuldades é colocar a mão na bola, porque se coloca mal, aleijam-se nos dedos, e ao mister não sei o quê, já me aleijei. É sempre complicado trabalhar com esse tipo de meninos, não é fácil. Agora, nós treinadores de guarda-redes também temos que ter um bocadinho de paciência, temos um bocadinho daquele carinho para eles poderem andar, porque há uma coisa que é muito importante, e eu aprendi numa formação que tive com o mister Silvino, que ele está agora nas seleções lá da formação, e ele dizia na formação: nós não fazemos guarda-redes, eu não faço guarda-redes, os guarda-redes têm que nascer por eles, porque a única coisa que faço é ajudo-os. Agora, fazer guarda-redes eu não faço, às vezes sai dali mas ok. Agora, essa situação dos pequeninos não é fácil, e depois passamos para o sub-15, que já temos que meter outro treino, porque nos sub-8, sub-9, sub-10, sub-11 e 12 o treino até posso fazer igual, mais lento um bocadinho, de sub-12, sub-13 mais intenso um bocadinho,
mais só. Sub-15 já tem que ter mais intensidade, como é óbvio. E a partir daí tentar geri-los, tentar motivá-los, porque senão eles desanimam, eles não querem, porque se aleijaram, ou por causa disso, e não é fácil. E depois há uma coisa que também é importante, que nós temos que dizer, e eu aqui sou muito isento nesta minha área de treino de guarda-redes, nós temos que ter condições para esses meninos. Há um dia atrás tive aqui um colega meu, que era o Joaquim, e disse que há 20 anos atrás não havia. Pois não havia nada disto. Há 20 anos atrás, era no meu tempo, quando eu era guarda-redes, não havia. Olha, vai-me lá estar uma bola à baliza. Agora não, agora é tudo específico, é tudo sinalizadores, é cones, é não sei o quê, é escada, para eles poderem fazer as coisas como deve ser. Agora, e então, basicamente é isto. Treinar pequeninos, nós temos que ter muita paciência mesmo, porque senão é muito complicado, porque eu já passei por tanta coisa a nível de formação e continuo a passar agora, porque agora estou na Dragon Force Porto, que é uma exigência enorme, eu nem sabia, estou a começar agora, mas é uma exigência incrível, e eu tenho todo o gosto em trabalhar para eles, tenho contrato com eles, estou tranquilo com eles, estou bem, graças a Deus, e tento fazer o meu melhor, mas às vezes não é fácil lidar com meninos, porque vocês sabem que eu lido com a formação toda do Futebol Clube Cesarense e tenho que fazer sempre aquele treino para este, aquele treino para aquele, e depois regressar ao meu treino, que é dos cenas, que é outros contextos, que não tem nada a ver com a formação, como é óbvio. Agora, na formação, o Mister começa a trabalhar, se calhar durante o dia, com um miúdo de 8 ou de 9 anos e termina com o guarda-redes com 35 anos, por exemplo. Sim. Agora, quando eu estava a dizer em condições, nós temos que ter condições para treinar os meninos. E quando eu digo para treinar os meninos, tu não podes ter, e o João sabe, tu não podes ter 5, 6, 7 guarda-redes para treinar. Tu não fazes nada. E isto aqui é muito mau. Eu não consigo fazer isso. E por isso é que eu sou muito exigente nestas situações. Eu preciso de uma área para treinar, eu preciso dos máximos 4 guarda-redes. Não preciso mais. Porque senão torna-se muito complicado. 5, 6, 7 guarda-redes. Está aí o João e sabe que se calhar já lhe aconteceu isso. É muito complicado. Ou estás a olhar para aqui, ou estás a olhar para lá, tu não vês. E eles não fazem nada. Fazem um exercício, sei lá, em meia hora. Não fazem mais. Por isso, treinar na formação não é fácil. E eu adoro, eu gosto de fazer o trabalho que eu faço. Gosto de fazer. Agora, nós temos que criar também condições para eles. Eu sei que às vezes os clubes não as têm. Porque eu sei que isto não é fácil. Eu trabalhei no Feirense e sei bem. E o Feirense tem um complexo, toda a gente sabe. Mas temos de ter condições. Tu não podes ser uma área, então esqueçam. Eu não vou pegar nos meus guarda-redes e vou para ali para um canto. Não, o guarda-redes tem que ter uma baliza. E eu tenho que treinar lá. E isto aqui é para eles estarem motivados. Porque senão, esquece. E eles começam a desmotivar. Eu não quero ir mais para a baliza e não sei o que. E nós aí temos de ser muito fortes e temos de estar bem. Temos de estar bem para poder falar com eles e para poder incentivá-los, para eles poderem. Agora, se eles não quiserem, não há nada a fazer. Porque comigo passou-se já muitas coisas mesmo, a nível de guarda-redes. Formação. Já não estou a falar de cena, formação. Por isso é que eu digo, estou a gostar de trabalhar e gosto de trabalhar. Eu sempre adorei trabalhar. Eu quando regresso ao Cesar, regressei ao Cesar passado 10 anos. Passado 10 anos. Eu comecei a treinar guarda-redes em Milharóis, na minha terra. Foi aí que eu comecei tudo. E a partir daí foi sempre a andar para a frente. Agora, nós temos de saber lidá-los. E temos de saber treinar bem, ter as ferramentas todas do nosso lado para eles poderem se motivarem. O Mister tem isto, o Mister tem aquilo, não falta nada. E depois as condições. Porque se nós não tiver condições, ouçam, esqueçam, não vale a pena. Porque senão, eu para já não treino, eu não aceito. Por isso é que eu digo sempre, para todo lado que eu vou, eu preciso de uma área e só preciso de 4 guarda-redes. Eu não preciso 6, nem 7, nem 8 guarda-redes. E o João está aqui, pode confirmar que é verdade. Sim, às vezes na formação, por vezes treinas num espaço de 10 por 10, de 15 por 15 e o guarda-redes não é só isso. Na formação, eu costumo dizer uma coisa que é formação
A repetição é igual à perfeição e temos de ter alguma paciência, como o Serrinha está a dizer, e bem, porque é diferente treinar cenas de formação, tens de ter muita paciência, aí tens que ter o teu cunho, a tua forma de trabalhar, não está bem nem está mal, é a tua forma de trabalhar, cada um tem a sua e ponto final, mas repetição, muita paciência, muito trabalho analítico e depois... E a repetição também há uma coisa que é garantida, não se consegue se for com 10 guarda-redes ou com 8 guarda-redes. Consegue-se com um número reduzido. Sem dúvida, porque tu por vezes tens, eu já apanhei na Sajonense na formação, que eu também trabalhei na formação da Sajonense, antes de ir para o Xena da Sajonense, por vezes tinha 10 guarda-redes e tinha 1 hora de treino. Eu sei, os clubes querem, mas por vezes não têm condições, tanto materiais como financeiras também. É importante ter, se calhar, um escalão, tem 2 equipas, equipa A, equipa B, se calhar ter um treinador de guarda-redes por escalão, mas isso é impossível para um clube, se calhar, porque a nível financeiro também é dispendioso. A maior parte das equipas é impossível, não é só em termos financeiros, é haver disponibilidade sequer de treinadores com capacitação. Exatamente. Porque o problema muitas das vezes... espaço e falta de treinador, porque às vezes, com todo o respeito, e as pessoas fazem um esforço enorme para pagar seja o que for, mas às vezes por 50 euros ou 75 euros é o que é. A malta não se sujeita a ir de inverno para o frio 3 vezes por semana, mais o jogo, e os clubes querem, mas por vezes não conseguem, não têm capacidade financeira. E a questão também é que não há técnicos, na minha opinião, não há técnicos suficientes em termos de capacitação para trabalhar com camadas jovens com qualidade suficiente. Porque nós já lá vai o tempo, graças a Deus, em que tínhamos treinadores de guarda-redes que eram chutadores à baliza. Graças a Deus já terminou isso. Não podemos cair nisso outra vez. Ainda existe. Claro que ainda existe. Claro que existe. Mas está-se a fazer um caminho, está-se a traçar um caminho e o trabalho de guarda-redes acho que evoluiu muito nestes últimos anos. Acho que ainda não estamos no cimo da montanha, mas estamos a caminhar para lá, um bocadinho atrasados em algumas coisas, principalmente também em alguns cursos. Estamos aqui a falar em off, os cursos da UEFA, que agora cada vez são mais exigidos no treinador de guarda-redes, mas essa é uma parte. Mas é importante que o treinador de guarda-redes de formação, principalmente de formação, que tenha conhecimento e paciência, que seja um bom pedagógico, um bom treinador, que ensine, que eduque. Bem, Mr. João Ricardo, para continuar, teve uma carreira que se dividiu como já dito, enquanto guarda-redes pelo Milheroense e pela Associação Desportiva Sajonense. O caminho que trilhou, entretanto, como treinador de guarda-redes, com experiências em diversos contextos e o estrangeiro incluído, leva-me à questão de, para além das condições de treino, como já dissemos, que outras características mudaram conforme cada contexto competitivo que encontrou? Vai mudando um bocadinho o contexto, repara, vai mudando o país, para onde vais trabalhar, vai mudando a nacionalidade do teu guarda-redes, o clube que estamos é importante também, as capacidades do teu guarda-redes. Há ali um leque de coisas que eu acho que seja importante. Eu não posso ir seja para onde for, com uma coisa estanque. Tem que ser um bocadinho, tem que me moldar um bocadinho. Não é mudar aquilo que eu penso sobre o treino de guarda-redes, não. Eu tenho as minhas ideias, tenho a minha metodologia e sigo-as. Mas se tiver que me moldar, posso moldar. Posso dar um exemplo de um guarda-redes português está habituado a que o treinador de guarda-redes português que trabalhe alguma técnica, muitas situações de defesa de baliza, muito posicionamento, sente-se confortável. Se calhar um guarda-redes de nacionalidade brasileira, a forma de trabalhar já é diferente, já não ligam muito a isso, mas ligam se calhar muito a mais repetições, mais trabalho de força, por exemplo. E nós temos que nos adaptar, porque tu queres o teu guarda-redes de cabeça limpa e que vai para o jogo tranquilo. Tu não vais castrar uma coisa que ele até gosta de fazer. Não estou a dizer isto, eu vou mudar o meu treino para agradar o guarda-redes, não é isso. Mas se puder ir ao encontro do meu guarda-redes e se eu deixar confortável, eu faço isso e sempre o fiz e continuo a fazer. E se vais para um contexto, por exemplo, da Arábia, eu estive na Arábia, não sei se 8 meses, 7 meses, por aí, a qualidade do guarda-redes árabe não é muito boa, tem algumas dificuldades a nível técnico, principalmente a nível técnico.
E eu pego um bocadinho desse exemplo do guarda-redes, mesmo sendo sénior, e eu falei anteriormente aqui, estou-me a contradizer um bocado, que eu quero um guarda-redes sénior que me dê rendimento, mas na Arábia eu tive que voltar um bocadinho à formação. Eu tive que ensinar um guarda-redes a fazer um bloqueio de bola, a fazer um deslocamento, a cruzar uns apoios, a fazer uma queda diagonal na frente. Eles tinham dificuldades em fazer e não eram eficazes. Se fossem, ok, vamos àquilo que eu falei inicialmente, tranquilo, dava-lhe a ferramenta, dizia faz desta forma ou experimenta fazer desta forma, mas isso não acontecia. Tinham algumas dificuldades e foi uma adaptação, isto é, em qualquer clube, em qualquer país, com qualquer guarda-redes, com nacionalidades diferentes, não abdicando daquilo que eu defendo, que é o meu treino de guarda-redes, a minha metodologia de treino, mas vou sempre ao encontro daquilo que é o conforto do meu guarda-redes. João, já agora uma questão. Tu este ano estás a trabalhar no Académico de Viseu com 2 guarda-redes brasileiros, um guarda-redes eslovaco, salvo erro, Domen Gril, Esloveno, sim. e também esloveno, sim, e também com um guarda-redes argentino, um jovem guarda-redes argentino. Campeão do mundo. Exatamente. O Domen Gril, o ano passado, por exemplo, fez uma época absolutamente extraordinária no Académico de Viseu, foi provavelmente até um dos melhores guarda-redes da segunda Liga. E este ano chega o Bruno Brígido e assentou a Reais. Sim, é o futebol, faz parte. E o Domen Gril tem o seu valor, continua a tê-lo. É muito diferente a escola eslovena, até porque estamos a falar de uma escola, mais de países de leste, que normalmente produz guarda-redes com uma qualidade imensa. Sim, é diferente, principalmente a nível de técnica. Por exemplo, uma recepção baixa, um deslocamento lateral, é diferente daquilo que nós defendemos. Não está bem, nem está mal, é diferente. E eles são eficazes à sua maneira. São guarda-redes muito frios também, na baliza, muito concentrados, muito focados naquilo que é a perfeição. E por vezes isso não é bom. O ser muito robô, não é isto, não estou a dizer que o Domen é robô, não é isso, mas por vezes o querer fazer tudo bem tira-lhe um bocadinho daquilo que é o lado selvagem, o lado de improviso, daquilo que o jogo dá. Não, há guarda-redes que eu tenho que fazer este deslocamento assim e esta blocagem assim. Não, o jogo é o jogo e são decisões, não tens que pensar muito, tens que ser eficaz, como eu falei anteriormente, e por vezes é preparar o guarda-redes para a tomada de decisão, acima de tudo. Sem dúvida. Bem, Mr. Serrinha, ao contrário daquilo que se pensa, a questão do treino físico é sempre fundamental para a posição específica e para a otimização da performance do atleta. Sim, mas eu vou, antes de responder essa pergunta, vou pegar aqui nos guarda-redes que o João estava a treinar. Eu, por acaso, também tive o prazer de treinar num guarda-redes nigeriano, em Cesar. Eu não sei se ele conhecia, que era exatamente. O Lampazzo, eu acho que isso ainda passou depois no Feirense. É, exatamente. E o Bruno Pinto, que neste caso está numa segunda liga. São guarda-redes totalmente diferentes. Não vamos estar aqui com coisas. Mas esse guarda-redes nigeriano, qual era a dificuldade dele? Era com os pés. E ele não conseguia arrancar com a bola com os pés. Mas fazer dentro de baliza, dentro dos postes, voos, quedas, ele era fantástico. Agora, com os pés, era um desastre. Agora, não sei se era por causa da escola dele lá na Nigéria, se não era, não faço a Ou neste caso da falta de escola. Ou isso, pronto. Não sei se era essa, mas era uma dificuldade incrível. Eu ali tive que trabalhar mesmo muito com ele. E foi sempre pés. E lá está, lá vou eu meter as condições. Eu tinha que ter condições para eu fazer aquele tipo de treino, porque senão eu não conseguia. Mas tinha, porque trabalhava com séniores. E eu tinha sempre essas condições de treino. Porque o Bruno Pinto, jogar com os pés ou dentro dos postos, toda a gente sabe que ele neste momento numa segunda liga está a ser um dos melhores guarda-redes da segunda liga. Também trabalhei com o Bruno em Cesar. E ele também trabalha. Pronto, é um guarda-redes, aquilo não há muito a dizer dele porque ele é um guarda-redes fantástico. Respondendo a isso, opa, isto é muito simples. Eu vou voltar aos cenas, porque ainda não falei dos cenas, e eu gosto de falar também um bocado de cenas, não só da formação, porque eu também trabalho com os cenas, e é outra motivação, é outra intensidade, é outro andamento, é outra qualidade, e eu tendo guarda-redes que tenham qualidade, que tenham andamento, que queiram intensidade, que fazem com o treino que tenham muita intensidade, porque
porque vocês sabem que eu tenho o guarda-redes que é o Penetra com 35 anos, e tenho o Pedro com 19, e tenho o outro com 26, mas o Penetra com 35 anos é o exemplo, ele é um exemplo, ele quer sempre andar, ele não quer estar parado, ele quer andar sempre, ele se não bater ou se não, ele está sempre, mister, bate aí uma bola, ele quer andamento, e o Penetra é um guarda-redes que toda a gente conhece, não é muito alto, mas é um guarda-redes muito ágil. É um guarda-redes que hoje em dia nunca poderia ser guarda-redes quase. Sim. Fazendo o teste do pulso, ele não ia para... Porque toda a gente sabe, para entrar naqueles clubes grandes, e eles sabem que é verdade, ao menos 1,85m tem que ter, porque senão não entra. Mas eu também não vou muito por aí, porque não... Acho que não, eu não concordo com essa situação, porque um guarda-redes baixo, se calhar consegue fazer mais que um guarda-redes com 1,90m ou um... Pobre Manuel Galrinho Bento. Eu não vou muito por aí, mas pronto, é o que é. E é assim, pronto, opa, é os guarda-redes que têm que trabalhar muito, estamos no contexto que estamos, que é nos Cenas, e é onde eu gosto de estar também. Não estou a dizer que não gosto de estar na formação, mas a minha praia, como diz o outro, é os Cenas, e estamos a fazer uma boa campanha, e esperamos bem continuar a fazer uma boa campanha, os guarda-redes estão bem, os guarda-redes... Pouco treino não é pouco treino, mas há treinos sempre que eu planeio para eles, que neste caso, como treinamos terças, quintas e sextas, um treino terça físico, mais forte um bocadinho, quinta mais abrando um bocadinho, e depois sexta tenho o treino que é sempre a mesma coisa, que é as bolas paradas, é cantos, é o jogo de pés, como diz o outro, e esse treino é aplicado a uma sexta-feira, que eu não abdico desse treino, como é óbvio. Bem, Mr. João Ricardo, obviamente a forma como se reage ao erro é importante nesta posição, e como já muitas das vezes sabem, o erro é muitas vezes, como se diz, a morte do artista. Certamente, e ao longo da sua carreira como jogador, teve de lidar com o seu erro, e agora como treinador com o erro dos seus atletas. Como é que os atletas conquistam a bagagem emocional necessária para lidar com estas situações, e que tipo de intervenção tem o próprio treinador de guarda-redes? É assim, o guarda-redes tem que ser muito forte psicologicamente, não pode ser de outra forma. Como tu disseste bem, o erro do guarda-redes dá quase sempre golo do adversário, 99% das vezes dá golo do adversário, e isto não é fácil de lidar. Se não és forte mentalmente, sofres um golo ao primeiro minuto de jogo, quando tens mais 89, mais os descontos pela frente, os teus colegas olham para ti e estamos mortos, não temos guarda-redes. Tens de ser muito forte psicologicamente. Agora, como é óbvio, há muitas ferramentas para ajudá-lo. Estamos a falar de alto rendimento. Há psicólogos que trabalham com jogadores. Tu podes ter alguns tipos de conversa com o teu guarda-redes. Por vezes nem tens que ter conversa, por vezes deixá-lo só falar. Não há uma situação, não há um antibiótico. Nem há um roteiro definido. Não há um roteiro... Cada caso é um caso, cada homem é um homem. Há uns que lidam bem com isso, há outros que lidam mal com isso, porque não é só no erro que as coisas podem descambar, também é no sucesso, porque temos de ter aqui um equilíbrio, temos de estar aqui no meio da ponte. Se estamos mal, tentar manter o foco, estamos bem, não estar de bicos de pés, nas nuvens, e depois então se ligares às redes sociais, que agora é o nosso mundo, não é? Se estamos a falar num contexto profissional onde todos os clubes têm a sua página, os jogadores têm a sua página, uns abertos, outros fechados, mas recebem milhares de mensagens. Quando tu fazes um grande jogo, tu vais ler aquilo, tu sentes-te maior. Mas quando tu fazes um mau jogo, vais ler aquilo outra vez e depois como é que é? E a mensagem privada que chegou, claro, não sei qual. Claro, a mensagem privada a ameaçar, a mensagem privada a insultar. Podemos dar conselhos, não ir às redes sociais, não ler imprensa, mas temos que ler porque também é o nosso trabalho. Uma psicóloga, um psicólogo, um profissional dessa área, uma conversa com o treinador só ouvir. Há várias ferramentas, não há uma coisa estanque, não há uma coisa padrão, mas cada caso é um caso, e perceber com que homem é que estás a lidar.
Mas a Serrinha, como muitos sabem, é um treinador experiente no treino de guarda-redes desde a sua iniciação, passando naturalmente pela formação e o contexto de séniores. Quais são as etapas em termos de treino técnico que fazem parte desde a formação até o contexto de sénior? Fazem parte, começando na formação, é os meninos saberem cair, saberem bloquear a bola, tanto em baixo como em cima, que é muita dificuldade para esse tipo de meninos. E depois as repetições que eu tenho que fazer, todos os treinos têm que haver sempre aquela situação para eles bloquear bem a bola, que não é fácil no contexto de formação. Depois, a partir dos juvenis, aí eles já estão mais no ativo. Mesmo assim, ainda apanham guarda-redes com muita dificuldade, porque hoje em dia existem as técnicas todas que nós temos num guarda-redes para bloquear a bola, para em baixo e em cima, para cair, fazer queda. Hoje há muita coisa que eles fazem que há 20 anos atrás não havia. E hoje faz, porque nós temos tudo. Nós hoje, treinadores guarda-redes, temos tudo para eles estarem bem. E depois chegamos mais aos sub-17, sub-18, em que são guarda-redes que já estão, que já sabem, ao menos acho eu, fazer aquele tipo de bloqueios, aquele tipo em baixo e em cima, quedas, saltar, mas já guarda-redes têm dificuldade, isso aí não é. Chegando aos cenas, eu acho que ali já não há muito a acrescentar. Já não há para ensinar, ali já é para amadurecer. Não há muito a acrescentar. Também, desculpa interromper. Aquilo que eu digo, há guarda-redes profissionais a nível de sénior e nós vimos e nós sabemos que estamos de malta de futebol que tecnicamente por vezes não são perfeitos, mas são eficazes. Vais fazer o quê? Aquilo que eu disse anteriormente, vais castrá-los, não, eu prefiro que faças assim porque é melhor, mas se não fores eficaz, se ele não se sente confortável, vamos deixar de andar. É uma realidade, não vamos estar aqui a dizer, a cair em cima do guarda-redes para quê? Para ele ficar desanimado, baixar a cabeça. Não, nós temos que puxá-lo para cima. Errou, ok, errou, paciência. Quem é que não erra? Não é? Toda a gente erra. Nós, treinadores guarda-redes, também erramos. Por isso, não vale a pena estarmos aqui a criticar o guarda-redes, porque toda a gente sabe que critica, não é? Toda a gente sabe que criticam os guarda-redes, porque posso dar um exemplo do Turbino. Vou dar um exemplo do Turbino, podia dar outro. Mas o Turbino é do 8 a 80. Tanto faz uma defesa como de repente, e estamos a falar num guarda-redes com 1,90m, em que ele consegue sofrer golos com a meia altura ou em cima. E eu ponho ele é mais no primeiro posto, por acaso, até. Como é que é possível a bola passar por cima? 1,90m, e estende a mão, chega lá acima. Agora, nós temos que saber lidar com esse tipo de guarda-redes. Estamos a falar de guarda-redes profissionais. Agora, nós, no nosso contexto, guarda-redes é ganhar meio de testões, como é óbvio. Eu falo por mim, não é? O que é que eu vou fazer, não é? Só tenho que os motivar. Só tenho que os ajudar, que é para eles estarem motivados, para não errar. Porque senão, esquece, estar ali a cair em cima, porque é que não fizeste isto, porque é que não esquece, não vale a pena. Eu sou um treinador de guarda-redes que, ao domingo, ele até pode falhar, mas ouçam, eu não abro a boca para ele, não abro, eu não falo. A única coisa que eu faço para falar para o meu guarda-redes ao domingo, no jogo, é no aquecimento. A partir daí eu não falo mais para ele. Vocês podem dizer que eu não se acredito, mas é verdade, eu não falo mais para o meu guarda-redes. Podem ganhar, podem perder, podem empatar, eu não falo mais para ele. Sabem quando é que eu falo? No treino, na terça. Eu não falo com ele. Para quê? Vamos imaginar que ele sofreu um golo, que está ali de cabeça perdida. Para que é que eu vou para lá? Eu não vou estar a chateá-lo mais a cabeça, porque ele vai ficar... Não, deixa eu estar a acalmar. Terça-feira é dia de treino, nós treinamos, falamos e conversamos e resolvemos os assuntos. Agora, estar ali a sacrificar... ou estar ali a mandá-lo na cabeça, não vale a pena. Deixa o guarda-redes estar quietinho. Sofreu um frango, como diz o outro, paciência. Mas também, às vezes, também tira aquelas bolas que... Faz parte. Que é impossível, mas tira, meu. Mr. João Ricardo, no pós-jogo é sempre tempo de analisar e ver quais é que foram as ações que correram bem e menos bem. Neste momento, é importante sempre conciliar a questão psicológica, como já foi dito, com a necessidade de trabalhar de forma mais ou menos específica para debelar o problema ou problemas que surgiram em contexto competitivo? Sim, depois do jogo, o que o Serrinha está a falar, sim, concordo, em parte. Há guarda-redes que às vezes até, eu também não tenho essa iniciativa de chegar ali, isto, ou tiveste mal no golo, não. Ele sabe, ele também tem a noção.
Mas há guarda-redes que me vêm procurar e perguntam logo. Repara, eu não vou falar em nomes, como é óbvio, e eu tinha um guarda-redes que, ao intervalo, um lance na dúvida ou um golo em que ele achava que podia ter feito melhor, perguntava-me logo a opinião e estava tranquilo em relação à minha opinião, ou se esteve bem, se não esteve bem, era tranquilo e lidava muito bem com isso. Há outros que não tomavam essa iniciativa e eu também não a tomava. Faço sempre a análise pós-jogo no primeiro treino da semana. Eu tenho o meu bloquinho, que não abdico dele por nada, em que aponto ali as situações do jogo, os minutos. Entretanto vou rever o jogo, vejo o jogo todo, corto as ações que devo cortar, aquelas que são mais importantes, aquelas que correram bem, aquelas que correram menos bem. No dia a seguir ao jogo, pode ser no dia a seguir ou folgamos no primeiro dia, jogas no domingo, podes treinar na segunda ou podes folgar na segunda, mas no primeiro treino da semana, após o jogo, faço sempre a análise do jogo. Não é estanque, não faço nem sempre sozinho, nem sempre com os 3 guarda-redes ou 4. Depende do momento, depende da relação que os guarda-redes têm também, porque estamos a falar de um contexto competitivo em que todos querem jogar e por vezes a relação não pode não ser a melhor, e às vezes o guarda-redes que jogou levar com uma crítica perante os colegas, em que por vezes a relação pode não ser a melhor, pode o inibir de falar, de opinar, de dar a sua opinião, e pode causar, e pode ser ao contrário, o guarda-redes se calhar que não joga pode estar ali um bocado de querer atiçar ali um bocado, de criar ali um bocado de polémica. Isto nunca me aconteceu, ok? Mas pode acontecer, e eu tento perceber esses momentos, e às vezes sozinho, outras vezes em grupo, e analisamos o jogo de forma tranquila, como estamos aqui a falar. Eu dou a minha opinião e ele dá a opinião dele, analisamos o jogo e fecha a loja, próximo treino, caminhamos para o próximo. João, já agora faço já esta pergunta. Está aqui o Pedro Pereira, que nos está a ver através do Facebook neste momento, e faz a seguinte pergunta. Eu penso que pode já aproveitar para responder. Como promover, trabalhar no nosso treino a tomada de decisão dos guarda-redes, neste caso? O número de guarda-redes influencia? São essas duas perguntas. Claro que influencia. Nós queremos criar situações o mais reais possíveis ao jogo, como é óbvio. Nós estamos ali numa ilha, nós estamos 3 guarda-redes ou 4 guarda-redes, mais o treinador ou mais 2 treinadores, porque agora existe 2 treinadores, eu no académico somos 2 treinadores, mais 4 guarda-redes, somos 6 elementos. Já dá para criar ali muita coisa, muito parecido em contexto de jogo. São muito mais elementos, como é óbvio. Agora, há situações em que tu estás o treinador mais 2 guarda-redes. É muito difícil criar situações reais ao jogo. É muito difícil. Nós, por vezes, até propomos ao treinador, à equipa técnica, ao adjunto que planeia o treino, tentar fazer exercícios para que o guarda-redes tome melhores tomadas de decisão, para ir ao nosso encontro também. Isso às vezes acontece, outras vezes não acontece, mas a dificuldade ainda é grande de criar, de ter o maior número de jogadores para criar exercícios em contexto de jogo. Não sei se respondeu ao Pedro. Penso eu que sim. Se ele tiver dúvidas, ele questiona novamente. Mr. Serrinha, com a evolução do que é pedido aos atletas desta posição, quais são os constrangimentos técnicos que mais vulgarmente surgem e qual a forma de os conseguir combater? A nível de formação, lá está, foi o que eu disse, é o bloqueio, porque os meninos aleijam-se muito nos dedos, ou é a bola, ou é não sei o quê, pronto. E isso aí é uma das coisas que há muita dificuldade na formação. Os meninos mais pequeninos. Porque há meninos que ou a primeira bolada na cara também, às vezes também ajuda um bocado. Colocam mão assim, é óbvio que vão se aleijar. E hoje em dia toda a gente sabe, e o João sabe que tem que se colocar bem a mão na bola, que é para ela fechar ali e parar. Agora, isso é uma das coisas que eu trabalho muito com a formação. Os mais pequeninos, isso aí, eu aqui não posso fazer mais nada. Eles até podiam dizer, mister, porque é que não fazemos isto, porque é que não fazemos... Não, então tu não consegues fazer isto, como é que já queres ir para aqui? Não, e isso é uma das coisas muito importantes. Isso é um trabalho que eu
faço muitas vezes, muitas repetições, mais nos mais pequeninos, atenção, estamos a falar na formação, mais ou menos até a sub-14, sub-15, é muita repetição. As pessoas até podem dizer assim, é sempre o mesmo treino, é sempre o mesmo treino. Não, mas tem que ser. Enquanto ele não fizer aquilo em condições, nós não vamos sair daqui. Para que é que eu vou estar a fazer outro exercício se ele não sabe fazer este? Isso é importante. Não, acho, e estou a falar por mim, eu acho que não vale a pena estarmos a fazer outro exercício se ele não sabe fazer este. Então que este que é muito importante não o faz, então vai fazer aquilo? Não. Até porque não devemos saltar etapas. Exatamente, e eu sou muito assim. Eles podem ficar chateados e não ficam. Não ficam, sabem porquê? Porque eu sei lidar bem com eles. Eu por acaso sou uma pessoa, por isso é que eu sou muito apaixonado por este tipo de treino de guarda-redes. E trabalho muito. Eu não paro em casa, como é óbvio, não paro em casa, é sempre isto. E eu sou muito apaixonado por isto. Por isso é que eu digo, só com este tipo de repetições é que eles conseguem. Porque se eles fizerem, eu costumo dizer no futebol, não sei se o João vai ser do meu acordo, o guarda-redes só faz uma defesa espetacular ou fantástica num jogo se a fizer no treino. Porque senão, eu não sei se ele consegue fazer. Ele no treino tem que a fazer. Porque nós fazemos várias repetições. No jogo vai fazê-la. Certeza absoluta. Agora, pode às vezes não acontecer, mas faz. E nós às vezes podemos olhar para ali, e como é que ele fez aquilo? No Bruno Pinto, vou falar nele como é óbvio, e ele faz. Aquilo é uma coisa inacreditável. Como é que ele consegue fazer coisas incríveis? Mas faz. Porque ele se calhar no treino faz aquilo. Várias vezes. Agora, neste contexto de formação, nós temos de trabalhar muito essa parte da bola, porque do resto nós não. Quanto aos cenas, não vou fazer isso porque os cenas já. Mas na formação, basicamente na formação, mais agora que eu estou na Dragon Force Porto, em que tenho muitos meninos que têm uma dificuldade incrível. Aquilo é uma coisa impressionante. E lá está. E depois os meninos ou não gostavam do treinador guarda-redes que lá estava, ou não gostavam daquilo, mas também. Nós, treinadores de guarda-redes, temos de estar disponíveis e temos de ter a disponibilidade, porque senão também andamos ali a fazer o quê? Não andamos ali a fazer nada. E o meu colega que lá está, que eu gosto muito dele, e foi meu guarda-redes, que era o Tiago, e as pessoas falavam mal. Eu não falo mal de ninguém. Eu sou muito assim, eu não vou falar mal do João, não vou falar mal do Joaquim que esteve aqui, outro grande meu amigo, não vou falar do familiar, que tem 6 anos de treino de guarda-redes, que ele disse aqui, eu tenho 17. E lá a minha bem é muito. Mas eu não vou falar mal de ninguém. Cada um tem a sua maneira de treinar, cada um tem a sua metodologia de treinar, cada um treina como sabem ou como querem fazer. Eu não tenho nada a ver com isso agora. Já agora queria-vos colocar uma questão e qualquer um dos dois me pode responder. O que se passa hoje em dia é tentar ir especializando cada vez mais cedo quase que as crianças para serem guarda-redes ou laterais ou centrais ou o que é que seja. Nomeadamente no capítulo de guarda-redes, normalmente isto é muito da vontade, digo eu, pelo menos pela minha experiência pessoal, diz-me isso. Querer forçar quase ou especializar quase o miúdo que ainda só quer andar lá, se calhar a brincar um bocadinho, se calhar não é tirar-lhe um bocadinho o encanto pela posição mais cedo ou mais tarde. Eu posso responder. Eu acho que nessas idades o importante é o miúdo ser feliz, quer jogar a guarda-redes, quer jogar à frente, quer jogar. Aliás, até eu defendo que o miúdo devia ocupar as posições todas, desde o guarda-redes até ponta de lança, para perceber, para se adaptar. Depois, com o passar da idade, com o passar dos anos, aí, ok, escolher, mas infelizmente existe isso. Se calhar pega-se num miúdo de 7 ou 8 anos e o pai ou a mãe, tu tens que ser guarda-redes ou tu tens que ser ponta de lança e é aquilo. E o miúdo se calhar vai para o treino, não vai com gosto, não vai feliz. Isso a mim incomoda-me bastante. Olha, isso faz-me lembrar, está a fazer agora para aí, sei lá, para aí 10 anos, talvez 10 anos, tinha um artista lá em casa que um dia lembrou-se que queria ser guarda-redes. Epá, ele lembrou-se que queria ser guarda-redes, eu não lhe disse que ele tinha que ser nem que não queria ser. Se me perguntasse a mim eu dizia sempre, não, mas ele quis ser e foi porque quis. Mas o que eu assisti muitas das vezes foi muitos pais a dizerem, não, ele não, o meu filho não vai ser guarda-redes, o meu filho tem que marcar golos. E eu acho que os pais também têm que saber, muitas das vezes, respeitar a vontade do filho, porque sim, esse é o principal para a formação. Mas isso aí João, desculpa lá. Isso aí eu tenho uma situação então, que se passou agora comigo na Dragon Force. Eu tenho um guarda-redes que primeiro ano a jogar futebol que é guarda-redes, que é o Duarte.
E eu então fui vê-lo no sábado, fui vê-lo, porque eu quando tenho uma oportunidade para ir ver os guarda-redes, eu tenho todo o gostinho em vê-los, que é para ver se eles fazem aquilo que fazem nos treinos, que é para eu ver como é que eles trabalham, como é que eles trabalham em jogo. E eu nisso aí eu gosto de fazer isso, gosto de ver, mas às vezes o meu tempo não dá, como vocês sabem, não dá, porque é muita coisa. E então tenho um guarda-redes que é o Duarte, que é sub-12, em que é a primeira vez que está a jogar futebol. É a primeira vez que está a jogar futebol e é guarda-redes. E ele escolheu aquela área. Mas posso-lhe dizer que é um guarda-redes de topo. Eu nunca vi. E já estou nisto há 17 anos. Nunca me apareceu um guarda-redes que é a primeira vez que está a jogar futebol. E está como guarda-redes. E chega lá e é que já é uma máquina. Aquilo é uma coisa impressionante. Eu quando eu vi, e quando olhei para ele, eu assim, ó, este menino aqui, cuidado. A cair, a bloquear a bola, embaixo e em cima. E eu, ui, primeiro ano a jogar futebol, com 12 anos, nunca jogou futebol na vida dele. Pronto. Então no sábado eu fui vê-lo e a mãe dele veio ter comigo e veio-me pedir, pronto, queria saber qual era a minha opinião sobre ele. E eu expliquei. Eu meti a senhora à vontade. Disse, olha, deixa o menino está todo contente, o menino está feliz, deixa-o andar, é uma coisa que ele gosta. E eu sei, mister, ele está a gostar muito, então deixa-o estar. E eu assim, deixo-o andar, que ele está a adorar, e ele é um guarda-redes fantástico. Ele daqui 2, 3, 4 anos, ele ainda vai andar mais. Deixa-o andar. Pá, muito simples. Quanto àquela situação que o João agora falou ali, que o guarda-redes havia passado pelas posições todas, ainda bem que eu passei. Ainda bem que eu passei. Ainda bem que eu passei por elas todas. Você já sabia como é que os avassados faziam? Exatamente, por isso ainda bem. Ainda bem que eu passei. Eu experimentei-as todas. Comecei na baliza, defesa esquerda, defesa direito, médio, ponta de lança. Acabei na frente. Por isso, ainda bem. Mas se calhar é uma realidade, que era para eles saberem. Eu esta semana, não sei se o meu guarda-redes está a me ouvir ou não, esta semana o meu treinador meteu o meu guarda-redes a jogar, a lateral direito. E ele que tinha que jogar com os pés. E meteu. E eu disse, mister, pronto, olha, meta lá. Eu não sei se ele vai conseguir, mas olha, meto lá. E estava a falar no Penetra que tem já uma idade, que ele não quer correr, ele quer estar dentro disposto. Mas pronto, ok, tranquilo. Deve ter sido para a segunda vez na vida do Penetra que jogou lá. É tranquilo. Já agora uma outra questão do Firmino Santos, uma questão também para o painel, deixo-vos também para vocês. Em relação ao contexto de formação, para vocês acham importante trabalhar a parte psicológica, uma vez que os guarda-redes estão mais expostos ao erro e à crítica dos colegas? É importante, claro, de uma forma diferente, mas é sempre importante, ainda para mais no mundo em que estamos, de que os miúdos têm acesso a tudo e mais alguma coisa, a crítica é muito barata e é muito fácil um miúdo sofrer bullying no futebol. Ao mínimo erro o colega está a fazer pouco dele, é muito difícil lidar com esse tipo de situações e o acompanhamento tem que ser muito mais linkado, tanto a nível dos pais quanto a nível dos treinadores. Uma das coisas, e penso que vocês têm, já devem ter passado alguma vez se calhar por isso, uma das coisas que me aflige, por exemplo, na formação é quando vejo o pai do guarda-redes ir para trás da baliza. Não sei se já se passou convosco. Olha, eu fui guarda-redes. O teu pai via o teu jogo atrás da baliza, mas era porque a Academia Milharosa era atrás da baliza. O meu pai via o jogo atrás da baliza, mas na formação, meu pai metia-se sempre num canto, muito tranquilo, a sofrer, como é óbvio, porque a posição do guarda-redes não é fácil, mas nunca falou comigo, nunca me disse nada. O teu pai não falava um jogo inteiro? Não. Estava ali a sofrer, que eu sei que ele estava, e a cada golo que eu sofria, e eram alguns, que eu não era muito bom guarda-redes, e a cada golo que eu sofria, sabia que ele sofria, mas nunca se manifestou em momento algum. E acho que deve ser assim. Mas vê-se. Pois vê-se. Vê-se. Mas vê-se. Às vezes, quer dizer, às vezes não, é mau. Porque o menino está sempre. Olhar para trás, ele nem está atento ao jogo. Porque o pai dele faz isto, faz aquilo. Acho que não deviam fazê-los. Eu não acho, eu tenho a certeza. Acho que não devia fazer. Mas como é pai, ou é mãe, ou qualquer coisa assim, que é que nós como treinadores de guarda-redes, eu não gosto, meu, não gosto. E depois, se ele for meu guarda-redes, é óbvio que eu no treino vou dizer, olha, porque é que o teu pai está lá? Não, acho que não devia fazer isso. Tu tens de estar atento ao jogo, tens de estar atento ao que tens que fazer lá dentro. Porque
vamos agora às decisões, porque as decisões são eles que as tomam. Não é porque é o pai dele que vai dizer assim, olha, sai. O que se treina acima de tudo, seja o jogador de campo, seja o jogador, ou seja o guarda-redes, é a tomada de decisão. Nós tentamos, seja o treinador de campo, permitam uma expressão, seja o treinador de guarda-redes, o que tenta fazer é treinar uma tomada de decisão. Se está uma terceira pessoa a tomar a decisão pelo atleta, alguma coisa está mal. Claro. O nosso colega falou aqui esta semana sobre isso. Não somos nós. Temos que tomarmos decisões. Tem que ser ele. Tem que ser ele. Depois nós, treinadores guarda-redes, vamos analisar se ele fez a boa decisão ou não. Mas ele é que tem que tomar a decisão. Não sou eu que vou para trás da baliza. E ele sabe que é verdade. Não somos nós que temos que ir para trás da baliza e dizer, olha, sai, olha, vai, olha, fica, olha, sobe. Não. Ele é que é o guarda-redes, ele é que tem que tomar a decisão. E ele está treinado, ele foi treinado. Ele é que tem que ver. Agora, se ele toma uma decisão mal, se ele toma uma decisão boa, mas mais mal, é óbvio que nós estamos fora e vamos corrigir, se calhar, a seguir no treino. Eu pelo menos sou assim. Ele se tomou uma decisão mal, eu vou tentar corrigi-lo. É isso que eu vou tentar fazer. É isso que eu vou tentar fazer a guarda-redes juvenil. E tentei fazer durante esta semana, na conversa que tive com ele. E eu ajudei-o. Porque a decisão foi dele, não foi minha. Eu ajudei-o. Espero que na próxima ele não vá cometer aquele erro. Não vai cometer. Eu garanto que ele não vai cometê-lo. Mas eu ajudei. Agora, ele é que tem que tomar a decisão. Foste tu que a tomaste. Foste tu que mandaste. Foste tu que mandaste fazer isto. Por isso, a bola entrou aqui. Tu tens que assumir. Eu disse-lhe isso hoje, na quarta-feira no meu treino. Por isso, e ele sempre a olhar para mim, nem falava, nem respondia. Eu só dizia, Tomás, tu que tomaste a decisão. Não fui eu, porque eu não estive lá a ver. Mas eu analisando como já analisei, até pode ter sido teus colegas. Até pode ter sido o teu colega que saltou, mas tu é que tens de tomar a decisão. Quando eu falo para um guarda-redes, falo para os outros, como é óbvio. Mas vocês é que têm que tomar decisões, não sou eu. Agora, se tomaste esta decisão, na próxima não vais se calhar cometer este erro. Tu até podes cometer, mas toma bem as decisões. Pá, é preciso mais um, é preciso ali. Tens de tomar. Se eles não o fizerem, se eles não o fizerem, tu aí tens de chamar a atenção. Não, eu disse para ele fazer isto e ele não fez. Então aí o teu treinador vai ver quem é que é o responsável. Agora, nós temos que tomar, os guarda-redes é que têm que tomar decisões. Este é um bocadinho como quando nós estamos no banco, nós às vezes olhamos para a barreira que o guarda-redes forma e dizemos assim, e é preciso tanta gente, mas eu posso dizê-lo para mim, mas não vou dizê-lo lá para dentro. O guarda-redes é que tem que mandar. Ele é que tem que mandar. Permitam uma expressão, eu sei que é uma expressão horrível para os guarda-redes e para os treinadores de guarda-redes, mas dentro da gaiola quem manda são eles. Ponto final, parágrafo. Portanto, eles é que têm que tomar decisões. E eles é que sabem se querem 4, se querem 5, se querem 6. Eles é que sabem. Se querem agora como se costuma usar o rapaz atrás da barreira. Sim. Porque agora usa-se muito. E ele sabe que agora usa-se muito esse tipo de situações. Porquê? Vocês sabem que eles querem saltar e a bola pode ficar ali. Sim, isso é. Em 100 ou em 1000 acontece isso. Exatamente. O Ronaldinho não há muitos. Pois, mas às vezes acontece. Até que ponto é que é discutível. Eu tenho a minha opinião, em treino não sei como é que pessoalmente encaro, mas deixo sempre isso ao encargo de uma pessoa, que é ao guarda-redes. É o guarda-redes que decide, ponto final. Ele é que tem que tomar decisão. É discutível sempre. Mr. João Ricardo, no treino em contexto de sénior, quais são os métodos utilizados para a otimização do treino de guarda-redes? Como falei anteriormente, tu tens que preparar o treino primeiro a nível físico, ver o dia da semana que é e adequar esse tipo de treino a esse mesmo dia da semana. E depois também nós temos algumas ferramentas também agora, que algumas são muito boas e importantes. Nós temos uma filmagem do treino, nós temos o GPS que te dá distâncias, que te dá saltos, que te dá quedas, que te dá acelerações. Nós temos o pré-treino no ginásio, em que os vais preparar para aquilo que é bem no campo. Nós temos o pós-treino, que também é importante. Nós temos a recuperação, banhos de gelo, massagens, tudo mais. Tudo é importante para aquilo que é a unidade de treino do guarda-redes, dentro daquilo que é o microciclo, dependendo, seja o menos 4 ou menos 1, dependendo do dia. Tu vais ajustando aquilo que queres fazer, também em conjunto com a restante equipa técnica, perceber o que é que eles querem fazer e tentar preparar o teu guarda-redes
para aquilo que vai apanhar, mas por vezes fazemos de uma forma isolada, como por exemplo no -2, que isto é antes de 2 dias do jogo, por norma existe ali uma finalização e eu quero trabalhar nesse -2 situações de jogo aéreo com reposições de bola, por exemplo. Eu não vou abdicar de fazer isso, mas também quero ter ali algum tempo para o preparar para a finalização, porque a finalização estás sempre a levar com bolas de uma forma repetitiva e tens que os preparar para isso, mas nunca abdicando daquilo que quero fazer. Tento ir sempre ao encontro, tentamos ir sempre ao encontro daquilo que a equipa quer fazer, a nível estratégico também, tudo mais, mas sempre defender, dentro destas ferramentas que temos, tanto a nível material como a nível de tudo, de campo, preparar os treinos, físico, psicológico também, tomar as decisões, tudo mais, aquilo que eu falei anteriormente, temos de ter sempre este cuidado em preparar as coisas. Mr. Serrinha, durante a formação e a evolução do atleta, para este posto específico, surgem também constrangimentos físicos. Quais são e como é que se podem combater, se é que se conseguem ser combatidos? Eu não sei, olha, quando eu se lesionou os dedos, como é óbvio, eu já não vou treinar porque ou partiu o dedo ou se aleijado o dedo, mas agora tem uma coisa porreira, se calhar, nesse aspecto. Embora prejudique noutras coisas, que são as luvas com talas. Eu sei que prejudica noutras coisas, mas... Muitos, ou a maior parte do guarda-redes não utiliza talas. Tenta ali colocar uma proteção de ligar os dedos todos. Sim, mas mesmo eu estou a falar nos guarda-redes mais pequeninos. Nos guarda-redes mais pequeninos. Se calhar até é mais fácil de jogar até com as talas. Eu sei. Para agarrar, eu sei que não dobra. O movimento da mão, a mão não fica tão solta, vá lá. Parece-me, eu tenho... Sim, não dobra tanto. A minha luva tem tal, eu tiro porque não me sinto nada confortável e meto-me um bocadinho na pele do... Lá por umas que eu tinha lá em casa, pelo que eu me apercebo, se fizeres força consegues. Agora, tens de fazer força, efetivamente. Aquilo protege essencialmente no momento do impacto para não permitir que o dedo vá para trás, basicamente. Depende muito do conforto do Sim. guarda-redes. E hoje em dia as luvas, toda a gente sabe, agora é todo feitio. Por isso, hoje em dia na formação o menino quer esta luva, quer aquela luva, isto aí, e as luvas protegem, não protegem, mas isto às vezes não é fácil. A gente fala, mas não é fácil, porque lá está, na formação o menino se calhar não quer dizer que se aleija muito fácil, mas aleija-se. Depois ao ficar a chorar, lá está, quando o menino está a chorar, lá tem que ir o treinador de guarda-redes, que é para ver se ele para de chorar. Isto não é fácil, por isso é que eu digo, trabalhar na formação, eu gosto, como eu já disse, gosto e adoro, e sou um apaixonado por isso, mas às vezes é muito complicado trabalhar com aqueles meninos de 7 e 8 anos, a gente fala porque está cá fora, mas lá dentro nós é que sabemos. Mas, Mister, um dos grandes problemas que nós temos para os guarda-redes, nomeadamente quem veio da formação e depois vai avançando, é que no início é uma baliza futebol de 5, depois é uma baliza futebol de 7, mas quando ela já é uma baliza futebol de 11. E quando o menino chega a uma altura em que basicamente os outros cresceram, mas ele não cresceu, já passa a não dar se calhar muito para jogar a baliza, digo eu. Porque são meninos que estão naquelas balizas, depois passa para esta e depois passa para a de 11. E chega a de 11 e começa a olhar. Isto é tão alto, é tão grande. Não é fácil, mas é o que é o que nós temos. Sim, é o processo natural das coisas. É o que nós temos. Nós temos o futebol 7. É a seleção natural das coisas, quase. Temos o futebol 7, temos o futebol de 9. A baliza cresce, o miúdo também cresce. Há uns que crescem mais, outros crescem menos. Por isso é o que é. Há uns que continuam, outros que não continuam. É o que é. Muito bem. Penso que temos aí um comentário no Facebook. Muito bem. Temos, sim, senhora. O Firmino Santos, mais uma pergunta. Firmino Santos, para vocês qual é a razão para existirem cada vez menos meninos ou meninas a quererem ser guarda-redes? Será a complexidade ou a falta de uma referência nacional que os possa motivar? Eu aqui posso dizer, em termos de falta de referência nacional, eu acho que daí nós não nos podemos queixar, porque temos, na minha opinião, modestíssima opinião, temos um dos melhores guarda-redes do mundo a atuar em Portugal, que se chama Diogo Costa. E podemos juntar ainda, por exemplo, o próprio Trubin, que falámos aqui há pouco, o próprio Oblak, o Ederson. Por vezes não são referências nacionais de nacionalidade portuguesa, mas que joguem no nosso campeonato, não é? Porque, como falaste, sem dúvida que temos os melhores guarda-redes do mundo, o Diogo,
Mas como é óbvio, há outros guarda-redes a jogar na nossa liga que têm outra nacionalidade, mas que também são referências para Temos um os senhor que miúdos. chama só ao show a jogar cá. Sem dúvida, sem dúvida. Tenho o passado que tenho e, independentemente de tudo, não deixa de ser o Ochoa e é sempre uma referência para muitos miúdos. Muitos miúdos, de uma idade já alguma avançada, porque muitos não se lembram dele, como é óbvio, no auge da carreira dele. Ainda no outro dia ele saca uma defesa absolutamente Sim. impressionante ao Mas 7. não é só mesmo, não é só guarda-redes de nacionalidade portuguesa, mas a jogar na nossa liga. A jogar na nossa liga temos guarda-redes de muita qualidade. Na nossa liga, primeira, segunda, Liga 3, porque há uns que têm oportunidade, outros que não têm. É como o treinador. Tu acabas de ter um guarda-redes, por exemplo, que jogava na segunda liga e que chega à primeira liga e está a afirmar-se claramente como um dos melhores guarda-redes nacionais, que é o João Costa. Não apanhei. O João Costa, o que jogava no Feirense, que está agora no Estrela da Amadora, Sim, é isso. o Andorinha. Lá está. Isto também é demonstração do que é a qualidade que existe, mesmo a Sem níveis dúvida. mais abaixo. A qualidade existe em todo lado. E eu falo nisto nos jogadores, como falo nos treinadores. Há competência em todo lado, há competência na distrital e há competência na primeira liga. Há uns que têm oportunidade e há outros que não têm. E eu falo um bocadinho por mim, e eu felizmente tive a oportunidade de chegar à primeira liga, de trabalhar onde trabalhei e de estar a trabalhar num clube top que eu adoro de lá trabalhar. É excelente, apesar de ser segunda liga, é um clube que só falta estar na primeira liga. E eu felizmente tive essa oportunidade. O futuro, não sei. Mas eu cheguei lá. O Serrinha tem competência. Vou brincar agora um bocado com os números. O António, o Zé, o Quinto têm competência. Estão na Distrital, estão no CPP, estão na Liga 3. Não têm essa oportunidade. Nem toda a gente Às vezes tem é uma questão de oportunidade. apanhar o comboio certo. Faz parte. Eu felizmente conheci a pessoa certa, que foi o Pepa, em que eu trabalhei com ele na Sejanense. Já o conhecia com 14 anos, que ele fez-me 3 golos pela seleção de Santarém e eu pela seleção de Aveiro. Já conheci a partir daí. Entretanto conheci o Pepa na São Joanense e ele gostou do meu trabalho. Como é óbvio, tens de ser competente, porque senão não acompanhas, e as coisas aconteceram de forma natural, com a minha competência, mas também tive a sorte, que é o que é, de eu conhecer, porque se eu não tivesse saído do Milheiroense, eu tive 2 anos no Milheiroense e tomei a decisão de sair para a São Joanense, para a formação. Se eu ficasse no Milheiroense, que é o clube que eu gosto muito também, eu sou de São Madeira, foi criado na São Joanense, gosto muito da São Joanense, é o meu clube, mas também gosto muito do Milheiroense, só passei por esses 2 clubes. Se eu não tenho essa decisão de sair do Milheiroense, se continuo lá, provavelmente não ia para a São Joanense, não conhecia o Pepa e se calhar hoje não estava aqui a falar, estava a descansar porque tinha que trabalhar amanhã às 5 ou às 6 da manhã, que é o que é. Tive a sorte e, como é óbvio, tive a competência de lá chegar e tens de ser competente. Bem, continuando, Mr. João Ricardo, que desafios ou objetivos ainda busca concluir como treinador de guarda-redes? Desafios. Como é óbvio, eu sinto-me feliz neste momento a fazer o que faço como treinador de guarda-redes. Decidi, entre aspas, ou tracei um objetivo de, neste momento, de não querer ir para fora do país. Quero trabalhar em Portugal, que é a minha prioridade. Não sei o futuro, não sei se daqui a 5 anos vou ter um discurso diferente, mas neste momento quero continuar em Portugal. Onde me sinto bem, onde me sinto confortável. A minha ida à Arábia foi boa, mas foi difícil também porque É gostoso em termos é familiares. gostosa a nível familiar. A malta vai lá, como é óbvio, não é segredo pelo dinheiro, mas custa muito. Há ali momentos difíceis, sei do que falo. A minha decisão neste momento é continuar em Portugal, ligado ao futebol, como é óbvio, que é a minha profissão neste momento, e estar feliz. Neste momento é aquilo que eu estou feliz no clube que estou, dá-me todas as condições, estou na minha zona de conforto, estou perto dos meus, e é isto que eu, claro que quero jogar a Liga dos Campeões, jogar a Liga Europa, ir à Conference League. Já tivemos a oportunidade no Passos e no Vitória, onde fomos apurados, mas no Passos fomos apurados e entretanto fomos para o Vitória, no Vitória fomos apurados e entretanto saímos do clube e fomos para a Arábia. Nunca aconteceu isso, mas como é óbvio, gostava de jogar na Liga dos Campeões, competições europeias, seleção nacional, mas acima de tudo aquilo que eu falei dos miúdos serem felizes.
e eu quero ser feliz. E neste momento sou feliz, perto dos meus, fazer o que gosto. É esse o meu objetivo. Mr. Serrinha, o que é que me motiva a cada final do dia ir para o campo trabalhar com os guarda-redes? Motiva. Olha, com o meu trabalho, como é óbvio, não é? Eu não vivo só de futebol. Olha, alivia um bocadinho o stress, porque como eu gosto desta área e vou continuar, se Deus quiser, nesta área, porque, como ele disse, os objetivos, ele chegou onde chegou, eu não vou fugir muito à regra, como é óbvio, estando onde estou, é óbvio que eu tenho sempre um objetivo. E o meu objetivo é sempre chegar o mais acima possível. Como eu já estive em campeonatos de Portugal, também quero chegar mais acima. Agora, se vou conseguir, se não vou, não sei. Eu trabalho para isso. Eu estou motivado para isso. Eu tenho qualidade para isso. Não, cumpro sempre com os meus compromissos. Nunca tive problemas com ninguém. Por isso agora, a motivação para mim é muito alta. Porque eu estou num clube, como vocês sabem, que eu gosto de lá estar. É um clube que foi uma aposta muito forte, que não vou estar aqui a fugir, que vocês sabem. Se vamos conseguir ou não, eu acredito que sim. Eu acredito que vamos conseguir. Por isso a minha motivação sempre para chegar a um treino é sempre alta. É sempre. Estou-me sempre a rir. Estou a treinar, estou-me a rir, sempre com aquele sorriso na minha cara, que é para eles olharem para mim, o mister está todo contente, porque eu não gosto de estar a treinar e estar ali, sempre ali, tipo, me diz o outro aziado ou chateado, não, eu gosto de estar sempre motivado no meu treino de guarda-redes, e é isso que eu faço todos os dias, é praticamente todos os dias, porque é de segunda à sexta, e depois tem sábado e domingo, é todos os dias, por isso a motivação é muito alta. Agora, tem objetivos, isto também tem, como é óbvio, quem é que não tem? O João está aqui a falar, mas ele não se lembra de uma que ele para chegar onde chegou, então eu vou-vos contar uma, que é para ser muito rápido. Nós estávamos em Cesar os dois, eu estava nos sub-19, se não me engano, ele estava nos séniores, Campeonato de Portugal, e nós subimos ao relevado dos dois, e ele lembra-se, e nós subimos ao relevado dos dois, e eu era assim para o João, um dos meus grandes objetivos era chegar a uma segunda liga, não havia terceira liga, não havia Liga 3, e um dos meus objetivos era chegar a uma segunda liga, e vai assim o João para mim, Serrinha, isso aí é muito difícil, nós estamos nestes contextos, não vamos passar por aqui, nem é muito difícil. E ele no treino a seguir, ou no dia a seguir, acho que foi numa quinta, estava na primeira liga, no Moreirense, e ele a dizer-me isso, no relevado. Porque o comboio só bate uma vez, o comboio passa muito rápido e é preciso às vezes agarrá-lo. E ele a seguir, se não me engano, numa quinta-feira, assinou um contrato com o Moreirense, que foi com o Pepa neste caso, em que ele ganhou uma taça da liga, acho eu lá, mas não foi com o Pepa, foi com o Inácio, acho eu, e ele disse-me isso. Só Serrinha, não, nós estamos nestes contextos. Com o Nuno também, talvez. É muito difícil nós chegar. Por isso é que eu digo. E ele disse-me isso. Estávamos em pleno relevado. Ainda bem que ele foi embora, que assumiu os cenas. Estou a brincar. Estou a brincar. Já agora, antes de passarmos já quase ao bota fora, duas coisas que o Firmino Santos aqui colocou. Uma é que quando ele falava em referência não era em termos de qualidade, mas sim de um guarda-redes que ganha um troféu mundial. Eu acho que aí o problema é mesmo... já houve um central a ser titulado como o melhor do mundo, salvo o Fábio Cannavaro, embora numa traiçoa. Agora, fora isso, tudo, já nós tivemos Rodri a ser eleito o melhor do mundo e já houve para aí confusão que bastasse. Quanto mais um guarda-redes, não é? Mas nós temos guarda-redes. Quem se lembrar do passado e vir hoje, nós continuamos a ter uma geração de guarda-redes absolutamente fenomenal. Sem dúvida que sim, mas é muito difícil um guarda-redes ganhar ao bolador, ser galardoado ou ser referência no mundo do futebol, porque o que é bonito, o que a malta fala, o que é bonito é ver golos, porque a defesa... Ele está lá para isso, é o que se diz. Aliás, as alterações é sempre para complicar a vida do guarda-redes. Nós já tivemos um guarda-redes que foi o melhor do mundo, que foi Michel Perdão. Foi. E que veio para o Benfica. Sim, falado, mas nunca foi galardoado, vá lá, reconhecimento. Sim, pela FIFA ou pela UEFA, sim, como não foi jogadores. Foi, sim, tiveram lá guarda-redes, como o Neuer, por exemplo, esteve lá. Estão na lista de candidatos, mas nunca ganharam. Ganham. Depois outra pergunta que o Firmino Santos faz, está bem, e será a última que nós vamos responder em termos do Facebook. Qual a opinião do painel sobre as criações das imensas escolas de guarda-redes que estão a aparecer em Portugal? Qual será a razão principal? Será a pouca aposta dos clubes nesta área de formação ou como se poderá mudar este aspecto? E eu complemento
ou será também um próprio complemento ao que é o trabalho de formação do que é o trabalho das equipas? Eu acho que é um complemento, porque nós falámos aqui no início do programa, os clubes até querem, mas não têm condições. E se existe, e ainda bem que existe, essas escolas, eu já trabalhei numa escola de guarda-redes, que eu tive 1 ano e meio sem desde que quando saí da Arábia, tive 1 ano e meio sem clube, e foi para o IFT, que é uma escola não só de guarda-redes, mas também de jogador de campo, lá. E eu trabalhava só com guarda-redes. E eu acho isso muito importante. Aliás, o IFT, passa a publicidade, Sim, passa a o publicidade. IFT é que das melhores escolas do Sem que é a dúvida. técnica individual, ponto. Sim, sem dúvida. E não é por acaso que muitos jogadores profissionais e de grande Também nomeada passam por lá. até mesmo na sua paragem nas férias Sem dúvida. ou até durante a Sem semana. Eu acho importante, mas é aquilo que eu também disse anteriormente. Por vezes, respondendo à pergunta, é importante porque os clubes não têm condições materiais, quando eu falo materiais é em espaço para trabalhar, e não têm pessoas para trabalhar também na área. Pessoas competentes têm, mas não têm Em número suficiente. o número suficiente. E se existe essa possibilidade, porque isso é dispendioso também, isso custa dinheiro aos pais. Não é tão pouco quanto isso. Dependendo da escola, mas não é tão pouco quanto isso. E se existe essa possibilidade, vamos, sem grande pressão, continua a bater na mesma tecla, sem grande pressão, também dependendo das idades, mas por norma quem vai para essas escolas são miúdos que estão a começar, sem grande pressão. Se ele gosta de fazer aquilo, se ele quer ir para a escola, o Serrinha falou agora no miúdo, se ele gosta de estar lá, se ele está feliz, deixa-o lá estar. Se existe essa possibilidade dos pais terem o miúdo lá, por que não? Porque não? Se houver pessoas competentes nesse tipo de escolas, vamos deixá-lo lá. O importante é ser feliz e ele estar a gostar daquilo que faz. E isso é muito importante, que é um complemento. Porque os clubes não têm condições materiais e humanas. Certamente deixam ir o miúdo treinar a essa escola. Às vezes há clubes que já têm uma escola dentro do próprio clube. Vamos para a frente. Tanto é responder-lhe a ele também, porque ele também sabe que é o meu colega, o Firmino. Tanto é, e eu concordo com isso, como é óbvio, e espero que ele tenha o sucesso todo na escola dele, que eu adoro. E dizendo com isto, eu quando acaba os campeonatos, eu tenho o meu espaço para treinar os guarda-redes. Sempre, desde 2020 para cá, eu ando sempre a fazer isto. Os campeonatos terminam em maio, junho e julho, eu tenho condições para treinar os guarda-redes. Neste caso é no Grupo Desportivo Milheiroense. Eu tenho lá. Eles dão-me tudo e mais alguma coisa. O campo é todo por minha conta. E tenho sempre 20 guarda-redes. Agora, treino todos os dias, como é óbvio. Sempre com aqueles guarda-redes. Porque há guarda-redes que eu tenho, nesses meses, que querem vir todos os dias. Só que eu tenho que saber gerir, porque eu não posso meter um guarda-redes com 17 anos com um guarda-redes de 10 ou 11. Eu não vou fazer isso. E eu tenho que saber gerir. E essa situação da escola, e o Firmino sabe, que eu também o faço, e eu iniciei isso logo. O campeonato para em maio, não há nada a fazer, eu vou reservar o campo em Milharóis, porque pronto, eu sou sócio de Milharóis, gosto de Milharóis, é a minha terra, é o meu clube, pronto. E então eles cedem-me o campo, baldear, e tenho as condições todas. O material é tudo meu. O material de treino sou eu que o meto lá em Milharóis. Por isso é que essa escola acho importante. Agora, lá está, tem que haver condições. Porque se não houver condições, esqueçam lá isso. Não, como é que ele vai fazer? E o Firmino, espero bem que ele continue. E já agora, grande abraço para ele. Para terminar, queria-vos pedir em jeito de despedida uma mensagem final a cada um de vocês. Pedir primeiro ao Mr. João Ricardo e depois ao Mr. Serrinha. A mensagem, olha, é de louvar esta iniciativa e acho que era importante, não só aqui, mas em todas as rádios, jornais, falar um bocadinho mais daquilo que é o treino de guarda-redes. É importante, porque não damos muita importância àquilo que é o treino, àquilo que é o guarda-redes, e é importante, é aquilo que eu disse anteriormente, estamos no bom caminho, ainda não chegamos ao cimo da montanha, mas é com este tipo de iniciativas e desde já dizer-te que foi com muito gosto que
esteve cá presente a responder-te àquilo que querias que eu respondesse e a falar de outras coisas também, mostrar-me totalmente disponível para o que precisares também e parabéns pela iniciativa e boa sorte. Obrigado. Quanto a mim, eu acho que o João já respondeu tudo, não é? Foi bom, agradeço-te este convite, espero bem que continues e espero bem que dês mais importância, que vocês deem mais importância aos treinadores de guarda-redes para virem cá, para falarem, para expor as situações deles, que isto é muito bom. As pessoas pensam que não, mas porque é como ele diz, ninguém dá nada com os guarda-redes ou com os treinadores de guarda-redes, mas não. Hoje em dia há muita falta de treinador de guarda-redes. Quem quiser ou quem puder que se formem nesta área, como eu me formei nesta área, e adoro, sou apaixonado por esta área, espero que haja mais treinadores de guarda-redes formados, porque senão não vale a pena, e que gostem, porque senão não vale a pena. E para terminar, em brincadeira, espero que o Suzá vai subir divisão, que seja campeão. Bem, para terminar, gostaria de expressar os meus sinceros agradecimentos aos 4 convidados que tornaram este trabalho mais especial com a sua presença e tal e qual a sua partilha de conhecimento, Mr. Joaquim Correia e Mr. João Familiar no programa anterior, Mr. João Ricardo e Mr. José Serrinha neste programa. Um agradecimento também aos professores Ana Carvalho e José Carvalho pela inspiração e impulso dado, tendo em vista a realização deste projeto. Um agradecimento muito especial também ao Sr. Sérgio Ferreira e à Dona Paula Albuquerque, que desde o início acreditaram neste projeto. O vosso apoio e a cedência de espaço foram fundamentais para que esta ideia se tornasse realidade. Obrigado por confiarem em mim e ajudarem a dar a vida a este projeto. Muito bem, fica por aqui então esta edição especial de desporto. Recordo que este conjunto de 2 programas surgiu no âmbito da prova de aptidão profissional relativa ao curso profissional técnico de desporto realizado pelo Leonardo Silva, enquanto aluno do 12º ano do curso profissional técnico de desporto, precisamente na Escola Secundária Soares de Basto, em Oliveira de Azeméis. Foi um prazer ter estado consigo nesta noite. Já sabe que amanhã há mais desporto nos 92 FM da Rádio Sintonia a cada serviço informativo e também teremos naturalmente mais desporto no domingo a partir das 14h30. A todos um forte abraço, boa noite e um bom resto de semana e um quase já bom fim de semana.